Sejam I hope you had a good bem-vindos. Espero que tiveram um bom but almoço, not too good mas não, bom because, demais. like me, I hope you're not feeling sleepy. Eu espero que não estejam cansados como eu. Let's open with a word of prayer. Então vamos abrir com uma palavra de oração. Dear God, Querido Deus, as we approach your throne of grace, nos aproximarmos do teu trono de I ask graça, that you may be with us eu peço que estejas conosco. as we try to delve into the intricacies Ao entrarmos nos of detalhes William Miller's rules. das regras de Guilherme Miller. I pray this in Jesus' name. Amen. Oro isto em nome de Jesus. Amém. So, this second part Então, essa segunda parte is going to just continue from where we left off. será uma continuação, partindo daí onde nós paramos. One thing that I just wanted to mention, Uma coisa que eu gostaria de mencionar, because it's a question that kept coming up porque é uma pergunta que about symbology, está surgindo repetidamente sobre is that when simbologia, we look at William Miller's 10th rule of interpretation, é que quando nós olhamos para a 10ª regra de Guilherme Miller sobre interpretação, he points out ele that a ressalta figure que can have more than one meaning. uma figura ou um número não pode ter mais que um significado. So that same figure Então, essa mesma figura ou número, cifra, can be applied in different ways. pode ser aplicado de diversas maneiras. So if you look at that symbol Se você olhar para and tal it's símbolo got a context around it, e ele tem um contexto em volta dele, the only way a maneira you can apply it in different ways que você tem para aplicar isso de outras, is if the original diferentes context maneiras, doesn't matter. é quando o contexto original Because if não it did importa. matter, Porque se ele importasse, then you could only ever apply it in one way. então teria como aplicá-lo somente, sempre só, de uma só maneira. So that being said, Dito I isto, wanted to go on to the second proof of the Sunday law being related to an election. queria avançar para a segunda prova do decreto Mical estando ligado a uma eleição. And I've titled it The Agitation of the Sunday Law. E o título que eu dei foi Agitação do decreto Mical. Over the last month, Ao longo do a mês teacher passado, went through Isaiah 46 verse 10 certo professora, estudou, I did, so I foi can quote myself. Isaías 36, And 10. the point Eu of também those fiz, então studies posso were citar a minha pessoa. E o ponto desses that you estudos have foi 3 points in time. que há 3 pontos no You have the tempo. past, Você tem o which passado, we'll call number 1, que nós vamos chamar de número 1, the present, o presente and the future. e o It's really futuro. important that as this movement grows, Realmente é importante que conforme keep que up with what's à being medida taught, que esse movimento cresce, que você se mantenha because atualizado, every concept builds upon the other. porque cada um dos conceitos está So construído I advise you em to cima do look outro. at the many hours worth of E studies assim, from Isaiah 46 verse eu 10. aconselho que vocês assistam as várias horas, muitas horas de estudo sobre Isaías. So we, as Isaías. prophets, Nós, we como want to profetas, understand the future. queremos entender o And futuro. we recognize that in Revelation 17, E reconhecemos que em Apocalipse it talks about 17 the future. And the theme fala that you sobre o can get futuro. from that story, E o tema que podemos tirar dessa história, Shemin will phrase it as the rise and fall of kingdoms. Shemin chamaria de ascensão e queda de reinos. But once you have that theme in that chapter, Mas uma vez que você estabeleceu o tema you're going do to look capítulo, for a story in the past
Você vai então procurar uma história no passado where that theme is demonstrated, onde tal tema é where you see a demonstrado. power struggle Vemos uma luta or you por see the poder, rise and fall of kingdoms. você vê a ascensão e queda de reinos. And that's where you get this idea of the Alpha and the Omega. É assim que você tem essa ideia, você The problem cria that esse you're faced conceito, with, né, do alfa e ômega. O problema com que você as was discussed in the last month, tem que lidar, como foi discutido nos últimos is that when meses, you're no último living mês passado, é quando você and you está look to the vivendo past e você olha para o passado and it's 2,000 years away from you, e é 2.000 anos distante de você, it's too far away from the future you're trying to understand. então é distante demais do futuro que você está tentando So you entender. standing in the present Então você, estando no presente, are going to look at the world around you vai olhar, observar o mundo ao and redor de see where você those past characteristics e você vai então procurar onde essas are being características fulfilled do in your eyes, passado estão sendo cumpridas no how it's seu taking ver place, e como isso acontece. and then you can have an idea of what the future is going to look like. E logo você terá uma ideia de como o futuro Because se number vai two parecer. is close enough to the future that you're wanting to predict. Porque o número 2 está próximo o suficiente ao futuro que I'm not você doing this está study querendo justice by predizer. speeding through it, Vou fazer o estudo aqui, assim, tentando but I repassar wanted to isso set de that forma framework acelerada, for what we mas eu discuss queria next. apenas estabelecer essa estrutura para o que eu quero falar em seguida. When we talk about the agitation of the Sunday law, Quando nós falamos sobre a agitação do decreto dominical, it's really that people are looking around them in the raramente present and as they see that something big is about to happen. pessoas olham ao seu redor no presente e So observam they're que algo going to grande start vai. agitating this subject, Não é raro, o que talking acontece é que about it eles observam e vão in a way agitar that esse they couldn't assunto. have before Eles vão falar sobre isso de uma maneira que não because there poderiam ter was no falado event to antes, demonstrate that this thing porque não existia evento que poderia demonstrar que tal that they had been coisa anticipating que essas pessoas estavam antecipando is coming. estaria vindo. So using this framework Então, usando essa as two being estrutura the agitation of number three, como sendo a agitação número we can 3, take that to our understanding of the Sunday law podemos levar isso e aplicar a and the nossa agitation of the agitação, Sunday law. a nosso decreto unical e a agitação do So decreto because of unical. time, Então, por questão I de hope you can tempo, forgive me espero que possam me perdoar, for not demonstrating why January 6th is the agitation of the Sunday law. é, que eu não vou demonstrar por que 6 de janeiro seria a I'm just saying that as agitação para o fact now, decreto but we unical can discuss 2021, não? why at a future Vou time. dar como fato e o porquê podemos discutir em outro momento. So what you have Então, que standing in the present que você tem, estando no presente, is an event happen before your eyes é um evento que acontece where you can see there's a struggle à sua frente, onde você for vê power. uma luta pelo poder, Something, an alguma entity coisa, uma wants entidade power. quer And poder. so they try to tell people what to do, Então, vão tentar dizer às pessoas and the o que devem pushback fazer that thing gets e a is that you don't have the oposição power to tell me what to do. que essa entidade então And experimenta so é there's no que exercise of power that's happened. ela vai dizer que vocês não têm The poder para pushback resistir. against that entity Mas a resistência contra essa is entidade that if you want to get power, é se você quer ter you should poder, use a specific mechanism, você deveria utilizar um determinado which is why mecanismo. that battleground that we see January 6, 2021,
É por isso que esse campo de batalha, 6 de janeiro de 2021, was built around the context of the US election. estava construído em torno do contexto Her das framing, eleições. Ellen White in her framing Ellen White, na estrutura talks dela, about blue laws. no contexto dela, fala She sobre says, you leis see something azuis. Ela diz: vocês that verão looks like algo what's como coming. alguma coisa que vai se parecer com So aquilo for que us, virá. when we see this power struggle, Então, para nós, quando nós what we vemos can essa luta see pelo poder, o que nós is that podemos this power observar struggle é que essa luta pelo poder is related to the context in which it's built está around. relacionado com o contexto pelo qual ele está construído em volta. An election. Uma eleição. So we can go to the Sunday law Não podemos ir and demonstrate ao decreto Mikau e that podemos this power mostrar struggle that we're looking to que essa learn luta pelo about poder que estamos, então, contemplando, que estamos sobre a qual vamos is going to aprender, take place within the realms of an election. vai acontecer dentro What we're looking for is the rise to do power of a contexto de uma kingdom eleição. Nós estamos procurando, então, observando a ascensão de and as we reino can see the importance of elections for that kingdom to come to power. e também a importância das eleições que as eleições têm para a ascensão de tal reino. The third proof, E a terceira prova, once you unpeel layers around what we've discussed, uma vez que você when you retira as unpeel camadas, some of the layers uma vez que você retirar as camadas, around what we're discussing, volta daquilo que nós estamos there's discutindo more aqui, that you can learn as you dig deeper. há mais que você pode aprender conforme que você vai cavando But for mais what we're profundo. trying to understand now O que estamos tentando entender agora is why is the power struggle at the Sunday law related to an election? é por que a luta pelo poder em volta do Carnical está ligada a uma eleição. It's because when we saw an entity try to get power, É porque vemos quando uma entidade tenta obter the poder, battleground was an election cycle. campo de batalha tem sido o The third ciclo proof eleitoral. E a terceira prova is different. é diferente. It's Julius Caesar. É Júlio And César. if you've watched some of my studies, E se vocês tiverem assistido alguns dos meus you may be estudos, familiar with the story. talvez vocês estejam familiarizados com a história. Continue. But as I go through it, À medida que eu vou avançando, what I want you to pick up que eu quero que vocês is the observem methodology. é a So you may have metodologia. heard it described before, Talvez vocês já ouviram ser descrito antes, but I want you to be aware of how it's constructed. quero que vocês reparem como é construída. So the definition of sequence E a is a definição de particular order sequência, in which related things follow each other. uma ordem particular onde coisas relacionadas seguem uma a outra. And the definition of structure E a definição de estrutura is a structure is the way that the parts of something a estrutura é a maneira onde as partes de uma coisa, are arranged or connected. ligadas ou conectadas. In essence, how parts of something come together. Em essência, como as partes de You can see algo that se definition, juntam. I hope, demonstrated in what we described a sequence as. É, deu para entender. So when you're doing your Bible studies, Quando vocês estão
fazem and you seus fluxos see a bíblicos, sequence of events or você entities, vê uma sequência de eventos ou entidades, you know you're dealing with a structure now. você agora sabe que está lidando com uma estrutura. And when you're dealing with a structure, E quando você está lidando com uma you have estrutura, your own rules to handle those structures properly. você tem as suas próprias regras para lidar certamente com essas One of the things that might come to your mind when I say the word estruturas. structure Uma coisa que vem à mente, talvez venha à mente quando eu falo de is line estrutura, upon line. é linha sobre It's linha. what I'm suspecting we all should be familiar with. Suspeito que estamos todas e todos But when you're familiarizados com doing isso, line upon line, mas quando você faz linha sobre linha, there's certain limitations that you have. há certas limitações que você tem. If I have one line here Eu tenho uma linha aqui and I have a second line, e tenho uma segunda I'm linha, limited to what line one has to offer. então sou If limitado line one gives me 3 events, o que a I linha can't 1 tem a oferecer. infer that there's a, another event that's going to come. quando a linha 3 tem 3 eventos, não posso inferir You que há can't add outro evento information que that's not ainda there. seria por vir. Não tem como adicionar eventos que não It should just be está common aí. sense that you can't do that. Deveria ser senso comum, que não há If it como doesn't fazer tell isso. you something, Se algo não you está can't say that it's não é there. dito, não pode você assumir If ou you dizer do want que new algo information, está. Se você what you have to do is go to another line se você quiser where you have that achar information outra informação and you adicional, can você do tem que line ir a upon outra line. linha onde você tem tal So when you informação e add logo these você 2 pode lines fazer linha together, sobre linha. Então, juntando as duas they'll linhas, give you the complete picture that you want. eles te darão a imagem completa. But I stress the point, what you cannot do Mas eu quero reforçar, o que você não pode fazer is that when you go to one line, é que quando você vai a if uma it linha doesn't say anything, e quando não diz you nada can't just insert what you want there. sobre algo, não tem como você inserir o que você quiser naquele So lugar. some rules Então, algumas for dealing with regras sequences or structures. para lidar com Rule number 1, sequências de estruturas. in the Regra story you're número looking 1. at, Na história que você está no olhando, adding information. não há como você Why acrescentar wouldn't you do informação. that? Por que você Because não how are faria you meant isso? to know Como você whether that information is relevant or irrelevant? Como você teria como saber You've se just a made it informação é up. relevante ou não? What is safe to Você do acabou a inventar aquilo, né? O que is é sim get a different seguro story é você and you can combine obter stories uma line upon line, história diferente e você pode combinar histórias linha sobre linha. and that's how you get more information. E assim você obtém mais informação. But when you do that Mas quando and you você want faz to isso join 2 structures together, e você quer juntar duas you estruturas, need a hook. você precisa de um You need gancho. something that is similar between the structures Você precisa de algo que é semelhante entre as so that you can estruturas join them together at some place, para que você possa juntá-los em algum lugar and then that combination is what gives you all the information you need. e logo tal informação te dará, So I wanted to combinada, go te dará through tudo que você Daniel precisa 11 to saber. demonstrate this in action. Então, vou abrir agora, vamos para Daniel 11 para demonstrar isso em ação. For time, I won't read the verses, Por questão de tempo, não vou ler os versículos. but hopefully you're all familiar with the study of Raphia and Panium. Mas estão todos familiarizados com a história de Rafi Where you Paneion, have this fight between the king of the north and the king of the south onde você tem uma batalha that entre take rei do place in a norte e rei do sul. sequence. Você coloca You have em uma 1798, sequência. Você tem 1798, skipping some waymarks, lá alguns marcos, Raphia, Ráfia, Panium, Paneion,
and then in which Rome goes into the glorious land. I'll read verse 16. E logo All that it says Terra Gloriosa. is that Rome is going to do what they want, and then they're going to enter into the glorious land. O que diz aí é que Historically, Roma faz o que historically, e this was Pompey entra na Terra Gloriosa. going into Historicamente, Judea isso era and Pompeio taking control of that province. entrando na Judeia e tomando controle da And província. we do line upon line E fazemos linha sobre linha with Daniel 11 verse 41 com Daniel 11, to versículo demonstrate that 41, they're happening at the same place. para demonstrar que acontece no mesmo That's your lugar. hook, Esse é o seu entering into the gancho, glorious land. entrando na Terra Gloriosa. So on the top, you would have verse 41, Então, em cima, você teria versículo 41 and at the bottom, you would have verse 16. e embaixo, versículo 16. You can't just assume Você não pode simplesmente assumir that details are in that verse que naquele versículo há and detalhes start adding things. e começar a acrescentar coisas. So now I want to explore E agora eu quero additional explorar details about what's happening at that waymark. detalhes adicionais de que acontece naquele marco. So what I can do O que eu então is posso use fazer a hook, é usar um gancho. and the hook that I'm going to use E o gancho que eu vou usar is the year 60 BC, é o ano because 63 Pompey goes into a.C., Judea porque Pompeio entra na in Judeia 63 BC. no ano 63 a.C. There's my hook. Esse é o meu So I can then gancho. explore Logo posso eu what's going on in explorar 63 BC. o que acontece em 63 a.C. And what you find E o que você when you encontrará get your magnifying glass quando você pegar a sua lupa is Julius Caesar é Júlio is César involved in a power struggle. está envolvido numa luta pelo Why would I poder. even care about Julius Caesar? E por que eu me importo com Júlio César? Because in Revelation 17, Que em Apocalipse 17, I know eu sei that this is a story que isto é uma história about how a kingdom transforms. sobre como um reino se transforma. Julius Caesar, E Júlio César, it's from a republic to an empire. e sobre Júlio So César é de historically, uma república para império. we know Julius Caesar is the one that does that work. Vemos que é Júlio César que So I faz, know that Julius realiza Caesar is essa obra. important. Então eu sei que Júlio César é importante. So when I see him in 63 BC Então quando eu o vejo em 63 involved in a power a.C., struggle, envolvido numa luta pelo I poder, know that this must be important. eu sei que isso tem que ser importante. So I've not added information to the story of Pompey. Então, não acrescentei informações à história I've de got a Pompeia. separate line Eu tenho uma linha separada and added it on top of the story of Pompey e acrescentei isso ao topo da linha de Pompeio to understand the application in my history. para entender a aplicação na minha história. So this Julius Caesar fellow, Então, esse cara, não o Júlio César, he's going to be involved in an election ele estará envolvido numa eleição and he's going to stand against two establishment politicians. ele vai se opor a dois políticos do establishment, né, da classe política estabelecida. There's an election É uma eleição where he wants to be Pontifex Maximus que ele deseja ser o as well as Praetor. pontífice máximo. Praetor. Preator. Pontifex Maximus O is pontífice essentially the head máximo of all churches. significa que ele seria o Praetor cabeça is part de of the todas as legal igrejas.
O praetor They have a role in the army, parte etc., etc. do sistema legal, legislativo, So this não? is an Tem important year for Julius Caesar's rise to papel power. também no exército. Então, um ano importante para a ascensão de But César the ao poder. steps in which I see that this is related to the Sunday law Mas os passos que eu observo quando vejo que isso é are guided by relacionado ao decreto structure, Mical são guiados por estrutura, where I hope you can see the difference between symbology, que eu espero que vocês vejam where now your context becomes important a diferença com respeito à because simbologia, it's your hook porque that's going to help you. agora o contexto se torna importante, porque agora você vai utilizar esse gancho. Often, Frequentemente, people look at chiasms as pessoas olham para as quiasmas evidence como evidência that you can find hidden information somewhere. que você encontrará So if you have on one side informações escondidas em algum lugar. Então, quando você tem informações no A1, lado, B1, tem um lado aqui and you A1, have B1, nothing on the other side of a mirror, e no outro lado do espelho você tem nada, and then you see another A, e logo você um outro A, you would 2, think, I can just pop você that there. pensaria, eu vou colocar And esse so aqui. this in your minds might be proof that you can make up information. Então, na sua mente, isso talvez pareça ser a prova que você pode inventar informação. But what you've done in reality, Mas o que você fez, na perhaps verdade, without knowing it, talvez até sem saber, is that you've broken this line é que você quebrou essa linha and you've brought it underneath this one. e você a colocou debaixo disso aqui. And you've used your A1 as your hook E to você make usa that o parallel. seu A1 como seu You've gancho not para made up criar esse information. paralelo. You've combined two structures to make a third. Você combinou duas So- estruturas para criar uma terceira. Coming to a close, Então, one encerrando, question remains unanswered. uma pergunta segue sem resposta. Why this election? Por que esta eleição? Why not any other, Por que não qualquer outra? like 2028 election Como uma or eleição de 2032? 2028, 2032. All roads Todas lead as to the ruas agricultural model. te levam para o modelo de agricultura. And all agricultural models E todos os modelos de agricultura lead to Rome. te levam para Roma. So in your agricultural model, Então, no seu modelo where de you have your agricultura, stages of development, onde você tem os passos, os estágios, né, para plowing early rain, de early rain, desenvolvimento, latter rain, and harvest, o arar, chuva temporal, chuva serôdia No. e colheita. that plant that you Nós see sabemos que essa planta que is você only vê visible when the latter rain begins to fall. visível somente quando a chuva So serôdia it's going começa to a go through cair. some development, Então, ela vai passar por certo and when you can see it desenvolvimento now, e you know you're in the latter rain. quando você vê, consegue ver, você sabe que está Taking that no, concept, na chuva serôdia. we can look Então, at the development of this entity we're trying to understand usando esse conceito, podemos olhar para essa entidade que estamos and querendo what should be at entender the back of your mind e o que deveria estar no is that when you fundo da see sua this mente entity, é que quando você vê you essa finally see its entidade colors e você vê finalmente as suas or cores, its rise to power, sua ascensão ao poder, know that you're at the marker for the Sunday law. então saiba que você está Because no everything marco do thereafter decreto Mical, porque tudo que vem depois is just the development of the same thing. é somente o That desenvolvimento do plant just mesmo. gets more mature. Essa planta se torna cada vez mais madura. In South Africa, Na África do Sul, I
did a recap of an old study Fiz uma recapitulação de on the estudo last antigo. president. And what I think that study demonstrates Sobre o último presidente. O que eu acho que is how to use structures. esse estudo demonstra é So in como Daniel 11, verse 1 to 3, usar estrutura. you have this sequence Então, Daniel 11, Of 1 a kings 3, você tem uma sequência de that are reis going to lead you que vão te to guiar the fall of Medo-Persia. à queda da Xerxes is going to be the king Medo-Pérsia. Xerxes será o rei to bring the sixth kingdom to a close. que vai levar o sexto reino a And fim. the thing that we demonstrated in the past Xerxes. E o que is that demonstramos no once passado Medo-Persia falls, é que uma vez que Medo-Pérsia cai, Alexander the Great is going to stand up Alexandre Magno and is going to se rule the world. levantará e irá So the first então time you see reinar o mundo. E a primeira vez que person, você vê essa you know pessoa, you're at the Sunday law. você sabe que se encontra no decreto Alexander the dominical. Great. Alexandre Magno. When you see him come to power. Quando So você what vê a trap you ascensão ao need to make poder, sure you don't fall a into ascensão dele ao poder. Agora você precisa tomar cuidado que você não cai numa is armadilha. making Trump term 1 Então, você não deve pegar the same as, a primeira presidência de Trump como because what igual I à tried to segunda. demonstrate Porque o que eu tentei is that this demonstrar Trump that is Xerxes é que esse Trump, que é Xerxes, is different to this Trump that is Alexander the Great. é diferente desse Trump, que é Alexandre Magno. So once Trump's first tenure expires, Então, uma vez que o primeiro mandato de Trump acaba, there's going to be a period of preparation for Alexander. há um período de preparo para Alexandre, And then when you see him, e uma vez que você this o plant vê, over here, know that you're in the Sunday law. essa planta aqui, então saiba que você se encontra no decreto I dominical. hope that as we've gone through these proofs, Espero que, tendo passado por essas provas, the way in which I've gone about it, e a way maneira in which como I've eu gone fiz about it isso, is what sticks in your mind. é que essas coisas se fixem na sua mente. And how I think we should be using structures E a maneira como eu penso que se devem usar Or estruturas, ou símbolos. for me at least, Para mim, with pelo the menos, structure, com a estrutura, you cannot add information that's not there. não há como você acrescentar informações que If you're não going to do estão it, you aí. need to have another line to add on top of that line. Você precisa de outra linha para colocá-la em cima, And it's a hook that gives you that ability to combine them. e é um gancho que te dá a habilidade And then with de symbols, combiná-las. Is irregardless of where you got that symbol from, E com símbolo sendo you can indiferente use de it to onde você o understand tirou, end time prophecy. diferente do contexto, você pode usá-lo, então, no, Let's close in na prayer. profecia de tempo. Yep, let's close in prayer. Então, vamos encerrar com oração. Dear God, Querido thank you for Deus, bringing us to the end of my studies at least. obrigado por ter nos levado ao fim dos meus estudos, pelo And as menos. I hand over to Elder Terry, E ao passar agora a palavra para a anciã I Terry, pray that you may be with her in her work as well. oro que estejas com ela e This com is a my prayer in obra dela. Jesus' name. Esse Amen. é o meu